Filho cavou buraco no chão e deixou a mãe idosa abandonada e foi embora. Mas o que acontece depois? A porta do barraco rangeu pela última vez. Roberto olhou para trás apenas uma vez, viu a silhueta frágil da mãe sentada na cadeira de plástico quebrada e sentiu um aperto no peito que tentou ignorar. O sol de dezembro castigava o bairro da periferia de São Paulo e o cheiro de esgoto a céu aberto se misturava com a fumaça dos ônibus que passavam na avenida principal. Ele tinha 42 anos. 2 filhos pequenos, uma esposa que não parava de reclamar e uma mãe de 78 anos que já não conseguia mais andar sozinha. Dona Beatriz segurou as bordas da cadeira com as mãos trêmulas. Os dedos inchados pela artrite mal conseguiam se fechar completamente. Ela ouviu o barulho do portão de ferro batendo, depois os passos do filho se afastando pelo beco de terra. Não chorou. Já não tinha mais lágrimas para aquilo. Apenas fechou os olhos e respirou fundo, sentindo o calor queimar sua pele fina e manchada. Roberto caminhava rápido, como se a pressa pudesse apagar o peso da decisão. A sacola de roupas balançava no ombro. Dentro dela, apenas o essencial. 3 camisetas, 2 calças, documentos e o dinheiro que tinha guardado escondido debaixo do colchão. R$320. Era tudo que possuía no mundo, além da passagem de ônibus que já estava no bolso. 3 dias antes, Jéssica tinha dado o ultimato. A esposa estava na cozinha do apartamento alugado em Guarulhos, os olhos vermelhos de tanto chorar, a voz rouca de tanto gritar. Ou você resolve isso, ou eu vou embora com as crianças. Não aguento mais, Roberto. Não aguento dividir o pouco que a gente tem com ela. A gente mal consegue pagar o aluguel. Roberto tentou argumentar. Ela é minha mãe, Jéssica. Não posso deixar ela na rua. Então fica com ela. Escolhe, eu ou ela. Ele não escolheu com palavras. Escolheu com silêncio. E silêncio, naquele momento, significou que Jéssica e as crianças eram prioridade. Que a sobrevivência da própria família vinha antes, que Dona Beatriz, mesmo sendo a mulher que o criou sozinha, que lavou roupa para fora até os dedos sangrarem, que vendeu quentinhas na porta de fábrica para pagar seus estudos, agora era um peso. Ele chegou ao terminal de ônibus e comprou um refrigerante numa banquinha, sentou num banco de madeira rachado e esperou. O ônibus para Campinas sairia em meia hora. Jéssica já estava lá, na casa da irmã, esperando por ele. Tinham combinado de recomeçar, longe, sem olhar para trás. Mas enquanto bebia o refrigerante morno, Roberto não conseguia tirar da cabeça a imagem da mãe. Dona Beatriz sempre foi magra, mas nos últimos meses tinha emagrecido ainda mais. Os ossos do rosto saltavam, os olhos fundos pareciam maiores. A pele das mãos, antes morena e firme, agora pendia frouxa sobre as veias salientes. 2 meses atrás, ela tinha caído no banheiro. Roberto ouviu o barulho do corpo batendo no chão de cimento. Quando chegou, encontrou a mãe encolhida, gemendo baixinho, sem conseguir se levantar. Levou ela no posto de saúde. Espera de 5 horas. O médico mal olhou direito e receitou analgésico. Desde então, Dona Beatriz não andava mais sozinha. Precisava de apoio para ir ao banheiro, para se vestir, para comer. E Jéssica não aguentava mais. Dizia que não tinha assinado contrato para ser enfermeira, que já cuidava dos próprios filhos e não podia cuidar de velha também. Roberto terminou o refrigerante e jogou a garrafa no lixo. O ônibus chegou. As portas se abriram com um chiado de ar comprimido. Ele subiu os degraus de metal, mostrou a passagem para o motorista e procurou um lugar no fundo. Sentou na janela. O motor roncou. As engrenagens se moveram e o ônibus começou a andar. Ele encostou a testa no vidro quente e fechou os olhos. Pensou em como tinha chegado até ali. Como um homem que prometeu à mãe que nunca a abandonaria, agora estava fugindo como um covarde. Se essa história está mexendo com você, se inscreva no canal e deixe seu like para não perder nenhuma de nossas histórias.
e deixe nos comentários de qual cidade você está assistindo. Dona Beatriz continuou sentada na cadeira por quase 2 horas. O sol mudou de posição no céu e a sombra do barraco começou a cobrir o quintal de terra batida. Ela sabia que Roberto não voltaria. Sentiu isso nos ossos, na forma como ele a olhou pela última vez. Tinha sido um olhar de despedida, um olhar de culpa, mas também de decisão. As moscas zumbiam ao redor do balde de lixo encostado na parede. O cachorro do vizinho latia sem parar. Do outro lado do muro, uma mulher gritava com alguém. A vida seguia, barulhenta, caótica, indiferente. Dona Beatriz tentou se levantar, mas as pernas não obedeceram. Os joelhos estavam travados de dor. Ela apoiou as mãos nos braços da cadeira e fez força. Conseguiu ficar de pé por alguns segundos antes de perder o equilíbrio e cair de volta. Um gemido escapou dos lábios rachados. Lá dentro do barraco, na mesinha da cozinha, ainda tinha meia xícara de café frio e 2 pães amanhecidos. Roberto tinha saído cedo, preparou café, mas não comeu. Ela percebeu que ele estava nervoso. Andava de um lado para o outro, olhava para o celular, respirava fundo. Quando ela perguntou se estava tudo bem, ele apenas balançou a cabeça e murmurou algo sobre precisar resolver umas coisas. Agora, sentada ali sozinha, Dona Beatriz entendeu o que ele precisava resolver. Era ela. Ela era o problema que precisava ser resolvido. As horas passaram devagar. O céu começou a mudar de cor, do azul claro para o alaranjado do fim de tarde. A fome apertou no estômago, mas Dona Beatriz não tinha forças para entrar. A porta ficava a menos de 5 metros de distância, mas podia ser 5 quilômetros. Não conseguiria chegar lá sem ajuda. Pensou em gritar, chamar alguém, mas orgulho é uma coisa estranha. Mesmo abandonada, mesmo morrendo de fome e sede, ela não queria que os vizinhos vissem sua humilhação. Não queria que soubessem que o filho tinha ido embora, que ela estava sozinha, que não tinha ninguém no mundo. Quando o sol se pôs completamente e a escuridão tomou conta do quintal, Dona Beatriz ainda estava ali. A temperatura caiu. O vento frio de dezembro soprou forte, trazendo cheiro de chuva. As primeiras gotas começaram a cair, grossas, pesadas, batendo no telhado de zinco com barulho de tambor. Ela levantou o rosto para o céu e deixou a água fria molhar a pele. Abriu a boca e bebeu as gotas que caíam. Não era muito, mas aliviava a sede. A chuva aumentou. Em poucos minutos, estava completamente encharcada. A roupa grudou no corpo magro. Os cabelos brancos ficaram colados na testa. Foi então que a porta do barraco ao lado se abriu. Uma luz amarela cortou a escuridão. Uma mulher apareceu na soleira, protegendo os olhos da chuva com a mão. Era Conceição, a vizinha. Uma mulher negra de uns 50 anos, forte, de voz alta e riso fácil. Dona Beatriz, é a senhora aí fora? Conceição desceu os 2 degraus da porta e atravessou o quintal correndo. Quando chegou perto, parou e arregalou os olhos. Meu Deus do céu! O que a senhora está fazendo aí debaixo de chuva? Dona Beatriz tentou falar, mas a voz não saiu. Os lábios tremiam de frio. O corpo todo tremia. Conceição não perdeu tempo. Passou os braços por baixo das axilas da velha e a puxou para cima com força. Dona Beatriz gemeu de dor, mas conseguiu ficar de pé. Apoiada na vizinha, deu passos curtos e trôpegos até o barraco. Conceição empurrou a porta com o pé e as 2 entraram. Lá dentro, o cheiro de mofo misturado com café velho invadiu as narinas. Conceição sentou Dona Beatriz numa cadeira da cozinha e acendeu a luz. A lâmpada fraca iluminou o cômodo pequeno e bagunçado. Roupas empilhadas num canto, panelas sujas na pia. O chão de cimento rachado e manchado. Cadê o Roberto? Dona Beatriz baixou os olhos. Conceição entendeu na hora. Ele foi embora, não foi? O silêncio confirmou. Aquele desgraçado. Aquele filho da mãe. Deixou a senhora aqui sozinha?
Conceição bufou de raiva e começou a revirar os armários procurando alguma coisa. Encontrou uma toalha velha e voltou para perto de Dona Beatriz. Com cuidado, secou o rosto da velha, os cabelos, os braços. Depois, pegou uma cadeira e sentou na frente dela. "A senhora comeu alguma coisa hoje?" Dona Beatriz balançou a cabeça. "Tá bem. Vou preparar um chá e fazer uma sopa. A senhora precisa se alimentar." Conceição se levantou e começou a mexer nos armários de novo. Encontrou um pacote de macarrão, meia cebola, um tomate murchando. Não era muito, mas dava para fazer alguma coisa. Enquanto a água fervia no fogão velho, Conceição olhava para Dona Beatriz e sentia a revolta crescer no peito. Como um filho podia fazer isso? Como um homem podia abandonar a própria mãe? Mas, ao mesmo tempo, Conceição sabia como era. Conhecia a história de Roberto. Conhecia a pressão que Jéssica fazia. Tinha ouvido as brigas através da parede fina que separava os dois barracos. Sabia que a vida não era fácil para ninguém ali, que todo mundo lutava para sobreviver, que às vezes as pessoas faziam escolhas terríveis porque não viam outra saída. Mesmo assim, não conseguia aceitar, não conseguia entender. A sopa ficou pronta. Conceição serviu num prato fundo e ajudou Dona Beatriz a comer. A velha engolia devagar, com dificuldade. Cada colherada parecia pesar, mas comeu tudo, até a última gota. Quando terminou, Conceição ajudou Dona Beatriz a se levantar e a levou até o colchão fino no chão do quarto. Cobriu ela com um cobertor velho e rasgado. "Amanhã a gente vê o que faz. Por enquanto descansa." Dona Beatriz fechou os olhos. Pela primeira vez em muitas horas, sentiu um pouco de paz. Não estava mais sozinha, pelo menos por aquela noite. Roberto acordou com o barulho de crianças chorando. Abriu os olhos e levou alguns segundos para lembrar onde estava. O teto era diferente. As paredes eram diferentes. Tudo era diferente. Estava na casa da cunhada, em Campinas, num colchão no chão da sala, ao lado de Jéssica. Ela já estava acordada, sentada com as costas apoiadas na parede, mexendo no celular. Nem olhou para ele quando percebeu que tinha acordado. "Os meninos estão com fome. Levanta e vai comprar pão." Roberto sentou e passou a mão no rosto. Não tinha dormido bem. Pesadelos a noite toda. Sonhou com Dona Beatriz caindo, se machucando, gritando por socorro. Acordou várias vezes suado, com o coração acelerado. Pegou a carteira e saiu. A manhã estava clara e quente. Campinas era diferente de São Paulo. Mais calma, menos caótica. Ele caminhou até a padaria na esquina e comprou pão, margarina e leite. Gastou R$ 15. Olhou para o dinheiro que sobrava na carteira. R$ 305. Tinha que fazer durar. Quando voltou, Jéssica já estava na cozinha preparando café. Os meninos, de 5 e 7 anos, estavam na sala assistindo desenho na televisão velha da cunhada. Roberto entregou as sacolas e se sentou à mesa. "Conseguiu trabalho?" perguntou Jéssica enquanto passava margarina no pão. "Ainda não. Vou sair hoje para procurar." Ela não respondeu, apenas colocou os pães numa travessa e chamou as crianças. Todos comeram em silêncio. O clima estava pesado. Roberto sabia que Jéssica estava esperando que ele resolvesse a situação rápido. Conseguir emprego, alugar um lugar, colocar a vida nos eixos. Mas Roberto não conseguia pensar em nada disso. Só conseguia pensar em Dona Beatriz. Se ela tinha conseguido comer alguma coisa, se estava bem, se tinha sentido falta dele. Depois do café, Roberto pegou o celular e foi para o quintal. Abriu o WhatsApp e ficou olhando para o nome da mãe na lista de contatos. Dona Beatriz não tinha celular. O número era do telefone fixo que havia no barraco, mas não funcionava mais há meses. Ele pensou em ligar para Conceição, a vizinha, mas não tinha o número dela. Ficou ali parado, o dedo sobre a tela, sem saber o que fazer. Pensou em voltar, pegar um ônibus e voltar, ver se ela estava bem. Mas, ao mesmo tempo, sabia que, se voltasse, Jéssica ia embora de vez.
e ele perderia tudo. Guardou o celular no bolso e saiu para procurar emprego. Passou o dia inteiro andando pelas ruas de Campinas. Entrou em lojas, restaurantes, oficinas, deixou currículo em todos os lugares. Mas a resposta era sempre a mesma. Vamos analisar e entrar em contato. Ou então, um não direto e sem rodeios. Quando voltou para casa no fim da tarde, estava exausto e desanimado. Jéssica nem perguntou como tinha sido. Apenas disse que a cunhada estava incomodada com a presença deles e que queriam que eles saíssem logo. Roberto se trancou no banheiro e ligou o chuveiro. Ficou ali embaixo da água fria por muito tempo, tentando lavar a culpa que sentia. Mas a culpa não saía. Grudava na pele como graxa, queimava como ácido. Naquela noite, deitado no colchão ao lado de Jéssica, que já dormia, Roberto olhou para o teto escuro e se perguntou que tipo de homem tinha se tornado. Que tipo de filho abandona a própria mãe? Que tipo de pessoa escolhe o conforto próprio em vez de fazer o certo? Não encontrou resposta. Apenas fechou os olhos e tentou dormir. Mas o sono não veio. Conceição chegou cedo no barraco de Dona Beatriz. Trazia uma marmita com arroz, feijão e um pedaço de frango que sobrou do almoço do dia anterior. Bateu na porta 3 vezes antes de entrar. Dona Beatriz ainda estava deitada no colchão, acordada, olhando para o teto. Virou a cabeça quando ouviu a vizinha entrar. Bom dia, Dona Beatriz. Trouxe comida para a senhora. Conceição ajudou a velha a sentar e colocou a marmita no colo dela. Dona Beatriz comeu devagar, mastigando com dificuldade. Conceição sentou numa cadeira e ficou observando. A senhora precisa ir no médico. Tá muito fraca. Dona Beatriz balançou a cabeça. Não queria ir. Não queria incomodar mais ninguém. Não é incômodo. É necessidade. Vou falar com a Aparecida. Ela trabalha no posto de saúde. Pode ajudar. Conceição terminou de arrumar a cozinha enquanto Dona Beatriz comia. Lavou as panelas sujas que Roberto tinha deixado. Varreu o chão. Organizou as roupas. O barraco ficou um pouco melhor, mas ainda era triste. Ainda cheirava a abandono. Quando Dona Beatriz terminou de comer, Conceição recolheu a marmita e se sentou de novo. A senhora tem algum parente? Alguém que possa ajudar? Dona Beatriz pensou. Tinha uma irmã, mas morava no Ceará e elas não se falavam há mais de 20 anos. Tinha perdido contato, não tinha mais ninguém. Roberto era tudo que tinha, e agora nem ele. Não tenho ninguém. Conceição suspirou fundo. Aquilo era mais complicado do que imaginava. Não podia deixar Dona Beatriz sozinha, mas também não podia cuidar dela o tempo todo. Tinha o próprio trabalho. Limpava a casa de Madame em Moema 3 vezes por semana. Precisava do dinheiro. Tá bem, vou ver o que consigo fazer. Mas a senhora precisa prometer uma coisa. Se precisar de alguma coisa, me chama. Grita, bate na parede, faz qualquer coisa. Não fica aí sofrendo sozinha. Dona Beatriz concordou com a cabeça. Conceição saiu e foi direto para o ponto de ônibus. Pegou 2 ônibus até o posto de saúde onde Aparecida trabalhava. Aparecida era uma mulher baixa e gorda, com óculos de grau grosso e sorriso fácil. Trabalhava na recepção do posto há mais de 15 anos e conhecia todo mundo do bairro. Quando viu Conceição entrar, acenou. E aí, Conceição, tudo bom? Conceição foi direto ao ponto. Contou a história de Dona Beatriz. O abandono, a dificuldade de andar, a falta de comida. Aparecida ouviu tudo com atenção, balançando a cabeça, fazendo cara de revolta. Esse Roberto sempre foi um frouxo. Lembro dele criança, sempre se escondendo atrás da mãe. E agora faz isso com ela. Que vergonha! Aparecida anotou o nome de Dona Beatriz num papel e prometeu falar com a assistente social. Disse que ia tentar marcar uma visita domiciliar e ver o que podia ser feito. Talvez conseguir uma cadeira de rodas. Talvez incluir ela em algum programa social. Conceição agradeceu e voltou para casa. Pelo menos agora tinha alguém tentando ajudar. Não estava mais sozinha nessa batalha. Durante os dias seguintes, Conceição foi todos os dias no barraco de Dona Beatriz.
Levava comida, ajudava a tomar banho, trocava as roupas de cama, conversava, fazia companhia, e aos poucos uma amizade foi nascendo entre as duas mulheres. Dona Beatriz começou a falar mais. Contou histórias da vida, de quando era jovem e trabalhava numa fábrica de tecidos. De quando conheceu o marido, um homem bom que morreu de infarto aos 45 anos. De quando criou Roberto sozinha, lavando roupa, vendendo comida, fazendo faxina. Tudo para que o filho tivesse uma vida melhor. E ele me abandonou, dizia Dona Beatriz com a voz embargada, depois de tudo que fiz. Conceição segurava a mão da velha e não sabia o que dizer. Não tinha palavras de consolo, não tinha explicação. Apenas ficava ali, em silêncio, oferecendo a presença como o único conforto possível. Uma semana depois do abandono, Aparecida apareceu no barraco, acompanhada de uma assistente social. Uma mulher jovem, de uns 30 anos, com pasta debaixo do braço e expressão séria. Ela conversou com Dona Beatriz. Fez várias perguntas. Anotou tudo num formulário. A senhora tem direito a alguns benefícios. Vou encaminhar o pedido, mas vai demorar uns meses até sair. Meses? Perguntou Conceição. E enquanto isso? Enquanto isso, a gente faz o que pode. Vou trazer algumas cestas básicas. E vou pedir uma cadeira de rodas emprestada. Não era muito, mas era alguma coisa. Quando as duas foram embora, Conceição sentou ao lado de Dona Beatriz e suspirou. A gente vai dar um jeito. Não sei como, mas vai. Dona Beatriz olhou para a vizinha e, pela primeira vez em muitos dias, esboçou um pequeno sorriso. 15 dias depois de ter abandonado a mãe, Roberto finalmente conseguiu um emprego. Era num depósito de bebidas, carregando caixas. O salário era baixo, apenas um salário mínimo. Mas era melhor que nada. Jéssica ficou aliviada. Finalmente, podiam começar a procurar um lugar para alugar. Encontraram um cômodo nos fundos de uma casa, num bairro afastado. R$ 500 por mês. Sem mobília. Apenas 4 paredes, um banheiro minúsculo e uma pia encardida. Mas era deles. Pegaram o dinheiro que sobrava, compraram um colchão usado e algumas panelas velhas num brechó e se mudaram. A rotina começou. Roberto acordava às 5 da manhã, pegava 2 ônibus até o depósito, trabalhava das 7 às 5 da tarde e voltava morto de cansaço. Jéssica ficava em casa com as crianças, reclamando do calor, da falta de espaço, da vida difícil. As brigas eram constantes, por dinheiro, por espaço, por cansaço, mas em nenhum momento Roberto falou sobre Dona Beatriz. Evitava pensar nela, evitava lembrar. Jogava a culpa para baixo do tapete e fingia que não existia. Mas de noite, quando todos dormiam, a culpa voltava. Rastejava como uma cobra e enrolava no pescoço, apertando até ele acordar ofegante. Uma noite, quase um mês depois do abandono, Roberto estava no bar da esquina tomando uma cerveja com um colega de trabalho. Estava tentando relaxar, esquecer os problemas por algumas horas. Foi quando o celular tocou. Número desconhecido. Atendeu sem pensar. Alô? Roberto? É a Conceição, vizinha da sua mãe. O sangue gelou. Roberto ficou paralisado e o copo de cerveja no ar, os olhos arregalados. Oi, Conceição. Preciso falar com você sobre a Dona Beatriz. Roberto se levantou da mesa e saiu do bar. Foi para a calçada, onde o barulho era menor. O que aconteceu? Ela não está bem, Roberto. Está muito fraca. Não consegue comer direito. Está emagrecendo demais. Precisa de médico. Precisa de remédio. Precisa de você. Roberto encostou na parede e fechou os olhos. A voz de Conceição era dura, acusadora. Eu não posso voltar, Conceição. Tenho minha família aqui. Tenho trabalho. Sua família? E a Dona Beatriz não é sua família? A mulher que te criou sozinha, que sacrificou tudo por você? Eu sei, mas é complicado. Complicado? Sabe o que é complicado, Roberto? É ver sua mãe definhando sozinha. É ver ela chorar de noite porque o filho abandonou. É ter que cuidar dela sozinha porque você fugiu. As palavras perfuraram como facas.
Roberto abriu a boca para responder, mas não tinha o que dizer. Conceição estava certa. Ele sabia disso. Pelo menos manda dinheiro, Roberto, um pouco que seja, para comprar comida, remédio. Vou ver o que posso fazer. Ver o que pode fazer? Ela é sua mãe. A ligação caiu. Roberto ficou ali parado, olhando para o celular, sentindo o peso da vergonha esmagar o peito. Voltou para o bar, pagou a conta e foi embora. Não conseguia mais ficar ali. Não conseguia mais fingir que estava tudo bem. Quando chegou em casa, Jéssica estava deitada no colchão, mexendo no celular. Roberto sentou no chão, de costas para ela, e ficou em silêncio. Jéssica percebeu que algo estava errado. O que foi? A vizinha da minha mãe ligou. Disse que ela não está bem. Jéssica bufou. E o que ela quer que você faça? Volte lá. Não. Pediu para eu mandar dinheiro. Dinheiro? Roberto, a gente mal está conseguindo pagar as contas aqui. Não tem dinheiro sobrando. Eu sei. Mas é minha mãe, Jéssica. E eu sou sua esposa. E esses são seus filhos. A gente vem primeiro. Roberto não respondeu. Apenas deitou de costas e ficou olhando para o teto rachado. Jéssica continuou mexendo no celular, indiferente ao sofrimento do marido. Naquela noite, Roberto tomou uma decisão. No mês seguinte, quando recebesse o salário, separaria R$ 50 e mandaria para Conceição. Não era muito, mas era o que podia fazer. Era a forma de aliviar a culpa sem ter que voltar, sem ter que enfrentar o olhar da mãe. Sem ter que assumir a responsabilidade que tinha abandonado. Era pouco, era covarde, mas era tudo que conseguia dar. Dona Beatriz estava sentada na cadeira de rodas que a assistente social tinha conseguido. Era velha, enferrujada, com uma roda meio torta, mas funcionava. Conceição a empurrava até o quintal toda manhã para que ela pudesse tomar um pouco de sol. Os médicos tinham dito que era importante, que ajudava os ossos, que melhorava o humor. Mas o humor de Dona Beatriz não melhorava. Ela estava cada dia mais calada, mais distante, como se estivesse se afastando do mundo aos poucos, se preparando para partir. Conceição tentava animá-la, contava histórias engraçadas, trazia notícias do bairro, falava dos vizinhos, mas Dona Beatriz apenas ouvia em silêncio, com um meio sorriso educado que não chegava aos olhos. Um dia, Conceição estava ajudando Dona Beatriz a tomar banho quando notou algo estranho. Manchas roxas nos braços, nas pernas, no corpo todo. Ficou assustada. Dona Beatriz, de onde vieram essas manchas? A velha olhou para os próprios braços, como se estivesse vendo as manchas pela primeira vez. Não sei. Apareceram. Conceição terminou o banho rápido, vestiu Dona Beatriz e pegou o telefone. Ligou para a Aparecida no posto de saúde. Explicou a situação. Aparecida ficou preocupada e disse para levar Dona Beatriz ao posto imediatamente. Conceição conseguiu uma carona com um vizinho que tinha um carro velho. Colocaram a cadeira de rodas no porta-malas e Dona Beatriz no banco de trás. O caminho até o posto foi longo e desconfortável. Dona Beatriz reclamava de dor a cada buraco na rua. Quando chegaram, Aparecida já estava esperando. Tinha conseguido encaixar Dona Beatriz numa consulta de emergência. O médico era jovem, recém-formado, fazendo residência no posto. Examinou Dona Beatriz com cuidado. Fez várias perguntas. Pediu exames de sangue. Os resultados demoraram 3 dias para ficar prontos. Quando saíram, o médico chamou Conceição para conversar em particular. A senhora é parente da paciente? Não. Sou vizinha, mas sou a única pessoa que ela tem. O médico hesitou antes de falar. Dona Beatriz está com anemia grave. Muito grave. Precisa de tratamento imediato. Precisa tomar vitaminas, comer melhor e fazer acompanhamento constante. Se não tratar, pode piorar muito rápido. Conceição sentiu um nó na garganta. E quanto custa o tratamento? As vitaminas são caras. Uns R$ 200 por mês. Fora a alimentação reforçada. R$ 200. Era quase metade do salário de Conceição.
Mas ela não pensou duas vezes. Vou dar um jeito. Saiu do posto com Dona Beatriz e voltou para casa. Naquela noite, sentou na cozinha e fez as contas. Se cortasse algumas coisas, se economizasse no gás, se comprasse menos carne, talvez conseguisse. Seria apertado, muito apertado, mas era possível. No dia seguinte, Conceição foi na farmácia e comprou as vitaminas. Começou a dar para Dona Beatriz todos os dias e também mudou a alimentação. Comprava mais ovos, mais feijão, mais verduras, preparava sopas reforçadas, fazia mingaus grossos. Aos poucos, Dona Beatriz começou a melhorar. As manchas roxas foram sumindo. A cor voltou ao rosto, o apetite aumentou. Ela começou a falar mais, a sorrir de verdade, a demonstrar interesse nas coisas ao redor. Uma tarde, enquanto Conceição ajudava a Dona Beatriz a comer, a velha segurou a mão da vizinha e a olhou nos olhos. "Por que você está fazendo isso por mim?" Conceição sorriu. "Porque ninguém merece ficar sozinho. E porque eu sei como é. Minha mãe morreu sozinha num hospital. Ninguém foi visitar. Ninguém segurou a mão dela. Eu era nova, estava longe, não consegui chegar a tempo. Vivi a vida toda com essa culpa. Então, quando vejo alguém precisando, eu ajudo. É minha forma de consertar o que não pude fazer pela minha mãe." Dona Beatriz apertou a mão de Conceição com força. As duas mulheres ficaram ali em silêncio, compartilhando uma dor antiga e uma esperança nova. Naquela noite, pela primeira vez em muito tempo, Dona Beatriz dormiu em paz. Sonhou com campos verdes, com sol quente, com uma época em que tudo era mais simples. Acordou no dia seguinte sentindo algo que não sentia há meses: vontade de viver. Roberto estava no depósito carregando caixas quando o chefe chamou. Tinha uma ligação para ele no telefone do escritório. Era estranho. Ninguém ligava para ele no trabalho. O coração disparou. Pensou imediatamente em Jéssica e nas crianças. Será que tinha acontecido alguma coisa? Atendeu com a voz trêmula. "Alô, Roberto, é a Conceição de novo." O alívio foi imediato, seguido rapidamente por irritação. "Conceição, eu tô trabalhando. Não pode ligar no meu celular?" "Liguei. Você não atende." "Precisei procurar o número do seu trabalho com a Aparecida." Roberto suspirou fundo. "O que foi agora?" "Sua mãe estava muito doente. Anemia grave. Tive que levar no médico. Comprei remédio. Tô cuidando dela sozinha, Roberto. Tô gastando meu dinheiro, meu tempo, minha energia. E você? O que você está fazendo? Eu mandei dinheiro mês passado. R$ 50? R$ 50, Roberto. Isso não paga nem a metade das vitaminas que ela precisa. É o que eu posso mandar. Não é o que você pode. É o que você quer, porque você está com vergonha. Está com medo de encarar o que fez." As palavras de Conceição eram como chicotadas. Roberto sentiu a raiva subir. Quem ela pensava que era para falar assim com ele? Ela não sabia da vida dele. Não sabia das dificuldades que enfrentava. "Olha aqui, Conceição. Eu agradeço o que você está fazendo pela minha mãe. Mas minha vida não é fácil. Tenho conta para pagar, boca para alimentar. Não posso simplesmente largar tudo e voltar. Ninguém está pedindo para você largar tudo. Está pedindo para você assumir sua responsabilidade, para você fazer o certo. O certo seria deixar minha esposa e meus filhos? O certo seria perder meu emprego? O certo seria não ter abandonado sua mãe." O silêncio que se seguiu foi pesado. Roberto não tinha resposta para aquilo, porque ela estava certa, completamente certa. "Vou tentar mandar mais dinheiro", disse finalmente, a voz baixa. "Não é só dinheiro que ela precisa, Roberto. É você, sua presença. Saber que o filho não esqueceu dela. Eu não esqueci, então prova." A ligação caiu. Roberto ficou parado no meio do escritório, o telefone ainda na mão, os olhos fixos no chão. O chefe apareceu na porta e perguntou se estava tudo bem. Roberto balançou a cabeça e voltou para o depósito. Pegou outra caixa e a carregou até o caminhão. E outra.
Trabalhou com fúria, como se o esforço físico pudesse apagar a dor emocional. Quando voltou para casa naquela noite, Jéssica percebeu que ele estava diferente, mais fechado, mais distante. Perguntou o que tinha acontecido, mas Roberto disse que não era nada. Apenas um dia ruim no trabalho. Mas não era só um dia ruim. Era a consciência cobrando o preço. Era a culpa crescendo como um tumor. Era a percepção de que, por mais que fugisse, por mais que tentasse esquecer, o passado sempre voltaria para assombrar. Naquela noite, depois que todos dormiram, Roberto pegou o celular e abriu a gaveta de fotos antigas. Procurou até encontrar uma foto de Dona Beatriz. Era do aniversário dela, 3 anos atrás. Ela estava sorrindo, segurando um bolo simples que Roberto tinha comprado na padaria. Os olhos brilhavam, o rosto estava cheio, ela parecia feliz. Roberto olhou para a foto por muito tempo. Tentou lembrar quando foi a última vez que tinha visto a mãe realmente feliz. Não conseguiu. Os últimos meses antes do abandono tinham sido só sofrimento, só peso, só dor. Ele tinha tirado dela os últimos momentos de alegria que poderia ter tido. Tinha roubado dela a dignidade de envelhecer cercada de amor. Tinha transformado os anos finais da vida dela em abandono e solidão. E por quê? Por causa de pressão, por causa de medo, por causa de fraqueza. Roberto fechou os olhos e deixou as lágrimas caírem. Chorou em silêncio, o corpo tremendo, a dor escapando pelos poros. Chorou pela mãe. Chorou por si mesmo. Chorou pelo homem que poderia ter sido e não foi. Quando as lágrimas secaram, Roberto tomou uma decisão. No próximo pagamento, mandaria R$ 100. Não era tudo o que a mãe merecia, mas era mais do que tinha mandado antes. Era um passo na direção certa, pequeno, insuficiente, mas um passo. 2 meses se passaram. Dona Beatriz continuava morando no barraco, mas agora a situação estava um pouco melhor. Com as vitaminas e a alimentação adequada, ela tinha ganhado peso. Conseguia ficar sentada por mais tempo. Até começou a mexer os braços com mais facilidade. Conceição continuava cuidando dela todos os dias. Tinha virado rotina. Acordava cedo, preparava o café da manhã de Dona Beatriz, dava o remédio, ajudava no banho. Depois ia trabalhar, voltava no fim da tarde, preparava o jantar, fazia companhia até a velha dormir. Depois ia para o próprio barraco, exausta, mas com a sensação de estar fazendo algo importante. Um dia, Aparecida apareceu com uma notícia. O pedido de benefício de Dona Beatriz tinha sido aprovado. Ela começaria a receber um salário mínimo por mês. Quando Conceição contou para Dona Beatriz, a velha começou a chorar. Eram lágrimas de alívio. Finalmente teria seu próprio dinheiro. Não dependeria mais da caridade dos outros. Poderia contribuir, poderia pagar as próprias contas, mas junto com o alívio veio uma decisão difícil. Dona Beatriz não queria mais morar naquele barraco. Tinha muitas lembranças ruins, muita dor. Queria recomeçar em outro lugar. Conceição entendeu. Começou a procurar opções. Não tinha muita coisa disponível. Os aluguéis eram caros. Mas depois de 2 semanas procurando, encontrou um quartinho pequeno numa pensão a 3 quarteirões de distância. Era simples. Apenas uma cama, um guarda-roupa velho, uma mesinha, banheiro compartilhado no corredor. Mas era limpo. E a dona da pensão, Dona Marlene, era uma mulher boa. O aluguel era R$ 400. Com o benefício, Dona Beatriz poderia pagar e ainda sobraria um pouco para comida e remédio. Conceição ajudou com a mudança. Não tinha muito o que levar. Algumas roupas, a cadeira de rodas, algumas panelas. Foi tudo num carrinho de mão. Quando Dona Beatriz entrou no quartinho pela primeira vez, sentiu um aperto no peito. Era pequeno, era simples, mas era dela. Um recomeço, uma nova chance. Conceição ajudou a arrumar tudo. Colocou as roupas no guarda-roupa. Organizou os remédios na mesinha. Estendeu o lençol na cama.
Quando terminou, sentou ao lado de Dona Beatriz e sorriu. Gostou? Dona Beatriz olhou ao redor. As paredes eram brancas e limpas. A janela pequena dava para um quintal com algumas árvores. Dava para ouvir passarinhos cantando. Era tranquilo. Era pacífico. Gostei. Muito obrigada por tudo, Conceição. Não sei como vou te agradecer. Não precisa agradecer. Só precisa ficar bem. Naquela noite, Dona Beatriz dormiu na cama nova. Estava mais confortável do que o colchão velho do barraco. Os lençóis cheiravam a sabão em pó. A brisa que entrava pela janela era fresca. Ela fechou os olhos e, pela primeira vez em muito tempo, sentiu algo parecido com felicidade. Nos dias seguintes, Dona Beatriz foi se adaptando à nova rotina. Conheceu os outros moradores da pensão. Tinha um senhor aposentado que morava há 15 anos ali. Uma moça jovem que trabalhava numa loja. Um casal de idosos. Todos eram simpáticos. Todos cumprimentavam quando se encontravam no corredor. Dona Marlene, a dona da pensão, era especialmente atenciosa. Sempre perguntava se Dona Beatriz precisava de alguma coisa. Às vezes levava um prato de comida a mais. Outras vezes sentava para conversar. Aos poucos, Dona Beatriz foi se sentindo parte de uma comunidade. Não estava mais sozinha, não era mais invisível. Tinha pessoas ao redor, tinha propósito, tinha vida. Conceição continuava visitando todos os dias. Mas agora não precisava fazer tudo sozinha. Dona Marlene ajudava com o banho. O senhor aposentado levava a Dona Beatriz para tomar sol no quintal. A moça jovem comprava pão para ela quando ia à padaria. Era uma rede de apoio. Pequena, frágil, mas real. E Dona Beatriz, que tinha passado os últimos meses defininhando em solidão, começou a florescer novamente. Os olhos recuperaram o brilho. O sorriso ficou mais frequente. A vontade de viver voltou com força. Ela ainda pensava em Roberto. Ainda sentia a dor do abandono, mas a dor não era mais tudo que sentia. Tinha espaço agora para outras coisas, para gratidão, para esperança, para alegria. Roberto estava contando o dinheiro do salário quando Jéssica entrou no quarto. Ela viu as notas separadas na cama e franziu a testa. O ventilador de teto girava devagar, fazendo um barulho irritante de engrenagem solta. O calor de Campinas era sufocante naquela tarde de janeiro, e o suor escorria pelas costas de Roberto enquanto ele organizava as contas do mês. O que é isso? Tô separando o dinheiro das contas. E esse aí? Ela apontou para um montinho de R$ 50 separado dos demais. É para mandar para minha mãe. Jéssica bufou e cruzou os braços. A expressão no rosto dela mudou instantaneamente de curiosidade para irritação. De novo, Roberto, a gente mal está conseguindo sobreviver e você fica mandando dinheiro para ela. R$ 50, Jéssica. É só R$ 50. R$ 50 que fazem falta aqui. O Mateus precisa de sapato novo. A Larissa está pedindo material escolar há 2 semanas. A geladeira está fazendo barulho estranho e pode quebrar a qualquer momento. E você fica mandando dinheiro para quem te abandonou primeiro. Roberto sentiu a raiva subir pelo peito como uma onda quente. As mãos tremeram levemente enquanto segurava as notas. Ela não me abandonou. Eu que abandonei ela. Tem diferença. Ah, por favor. Ela podia ter ido morar num asilo. Podia ter pedido ajuda para o governo. Podia ter procurado assistência social, mas não. Fica te fazendo de culpado para você mandar dinheiro. É manipulação, Roberto. Você não enxerga? Você não sabe do que está falando. Você não conhece minha mãe. Não sabe o que ela passou. Sei sim. Sei que você é trouxa. Sei que você deixa essa mulher te manipular de longe. Ela sabe que você tem coração mole e usa isso a favor dela. E você cai igual um idiota. Roberto se levantou da cama bruscamente, os punhos cerrados ao lado do corpo. As veias do pescoço saltaram. Não fala assim da minha mãe. Não fala assim de quem você não conhece. Ou o quê? Vai me bater?
Vai me deixar igual deixou ela? Vai sumir no meio da noite e me abandonar também? As palavras cortaram fundo, mais afiadas do que qualquer faca. Roberto ficou parado, tremendo de raiva contida, mas sem saber o que fazer ou dizer. Sentia o coração batendo descompassado, a respiração acelerada, o sangue fervendo nas veias. Jéssica continuou falando, a voz cada vez mais alta, mais agressiva, mais cruel. Sabe qual é o seu problema, Roberto? Você não sabe ser homem. Homem de verdade protege a família que tem agora, não fica olhando para trás. Sua mãe já viveu a vida dela, já teve a chance dela. Agora é a nossa vez, é a vez dos nossos filhos. Mas você não consegue enxergar isso porque é fraco. Sempre foi. Ela não parou por aí. Disse coisas horríveis sobre Dona Beatriz. Chamou ela de peso morto, de aproveitadora, de velha inútil que só servia para sugar dinheiro dos outros. Disse que Dona Beatriz provavelmente estava fingindo que estava doente para conseguir mais atenção, mais dinheiro, mais pena. Roberto não aguentou. Pegou os R$ 50 com um movimento brusco, pegou a carteira que estava em cima da cômoda e saiu do quarto batendo a porta com tanta força que o batente tremeu. Jéssica gritou atrás dele, chamando ele de covarde, de fraco, de filho da mãe. Mas ele não olhou para trás. Não podia. Se olhasse, se parasse, talvez fizesse algo de que se arrependeria depois. Desceu as escadas da casa aos pulos, atravessou o portão de ferro enferrujado e saiu andando pela rua sem destino certo. As pernas se moviam no automático, uma na frente da outra, enquanto a cabeça fervilhava de pensamentos confusos e contraditórios. O sol ainda estava alto no céu, castigando o asfalto que irradiava calor. Alguns cachorros latiam atrás dos portões. Crianças brincavam de pega-pega numa calçada quebrada. Roberto andou sem rumo por mais de 1 hora, tentando acalmar a raiva que queimava no peito, tentando colocar os pensamentos em alguma ordem que fizesse sentido. As palavras de Jéssica ecoavam na cabeça, misturadas com lembranças da mãe, com a culpa que carregava, com o peso das escolhas que tinha feito. Parou num boteco de esquina. O lugar era simples, apenas algumas mesas de plástico na calçada e um balcão de madeira manchado por anos de uso. Pediu uma cerveja gelada para o dono, um homem barrigudo de uns 60 anos com uma camiseta regata surrada. Pagou R$ 3 e sentou num banco de madeira que balançava toda vez que ele se mexia. Ficou ali, olhando para o movimento da rua enquanto tomava goles lentos da cerveja. Um ônibus passou levantando poeira. Um vendedor ambulante empurrava um carrinho cheio de picolés gritando os sabores. A vida seguia seu curso normal, indiferente ao caos interno que Roberto sentia. Pensou na mãe. Será que ela estava bem naquele exato momento? Será que tinha comido alguma coisa hoje? Será que Conceição estava cuidando direito dela? Será que os R$ 50 que mandava todo mês faziam alguma diferença real? Ou era só um gesto vazio para aliviar a própria consciência? Será que Dona Beatriz ainda pensava nele com carinho? Ou só guardava mágoa e ressentimento? Será que ela ainda o amava depois de tudo que ele tinha feito? Pegou o celular do bolso e ficou olhando para a tela trincada. Tinha o número de Conceição salvo nos contatos. Podia ligar agora mesmo, podia perguntar como Dona Beatriz estava. Podia pedir para falar com ela, ouvir a voz dela, dizer que sentia falta, que estava arrependido. Mas tinha medo, muito medo. Medo do que Conceição ia dizer, medo do julgamento na voz dela, medo de ouvir que era tarde demais, medo da verdade que provavelmente não queria enfrentar. Guardou o celular de volta no bolso sem fazer a ligação. Pediu mais uma cerveja e depois mais uma. A cada garrafa vazia, a dor ficava um pouco mais entorpecida, mas a culpa continuava ali, sólida e inabalável como uma pedra no fundo do estômago. Um homem sentou na mesa ao lado. Era velho, devia ter uns 70 anos, cabelos completamente brancos e ralos, rosto profundamente marcado pelo tempo e pelo sol.
A pele era escura e curtida, cheia de rugas que contavam histórias de uma vida difícil. Pediu uma dose de cachaça e ficou em silêncio por alguns minutos antes de falar, como se estivesse reunindo coragem ou apenas organizando os pensamentos. Problemas em casa, rapaz? Roberto olhou para o homem. Havia algo nos olhos dele, uma compreensão silenciosa, como se já tivesse passado por situações parecidas. Roberto assentiu com a cabeça, sem saber bem por que estava concordando em conversar com um estranho. Mulher e família. É complicado. O velho deu um riso curto e amargo, balançando a cabeça. Tomou a cachaça de um gole só e bateu o copinho vazio na mesa. Família é sempre complicado, rapaz. A gente acha que conhece as pessoas. Acha que sabe exatamente o que precisa fazer, qual é o caminho certo. Mas a vida não é assim. A vida é bagunçada, é confusa. A gente erra, a gente machuca quem ama sem querer, e às vezes querendo mesmo. E depois fica o resto da vida tentando consertar o que quebrou, tentando colar os cacos, mas nunca fica igual era antes. Roberto ficou em silêncio, apenas ouvindo. Havia uma sinceridade dolorosa nas palavras do velho que ressoava fundo dentro dele. O homem pediu outra dose de cachaça e continuou falando, agora olhando para algum ponto distante, como se estivesse enxergando o passado materializado na frente dele. Eu abandonei meu pai quando ele ficou doente. Câncer. Nem lembro mais que tipo agora, faz tanto tempo. Ele estava sofrendo, precisando de alguém, e eu tinha meus motivos para não ficar. Achei que estava fazendo o certo na época. Tinha minha mulher reclamando. Meus filhos pequenos, trabalho que não podia largar. Achei que outras pessoas iam cuidar dele. Achei que ele ia entender. Mas quando ele morreu, 3 meses depois, percebi que tinha perdido a chance de me despedir direito. De dizer que amava ele. De pedir perdão por todas as brigas idiotas que a gente teve. De simplesmente segurar a mão dele e ficar ali do lado. Essa dor não passa, rapaz. Fica aqui dentro para sempre. O velho bateu no peito com a mão, bem em cima do coração. Os olhos estavam úmidos, mas ele não chorou. Apenas tomou mais um gole de cachaça e ficou em silêncio por um momento. "E como o senhor vive com isso?" perguntou Roberto, a voz saindo mais baixa do que pretendia. "Vivo porque não tenho escolha. A vida continua, querendo a gente ou não. Mas não passa um dia, rapaz, não passa um único dia sem eu pensar no que podia ter sido diferente. Sem eu me perguntar como ele se sentiu naqueles últimos dias, achando que o filho tinha esquecido dele. Sem eu imaginar se ele me perdoou antes de morrer ou se foi embora guardando mágoa. Essas perguntas não têm resposta. E é isso que dói. É não saber. É não ter tido a chance de descobrir. Roberto terminou a cerveja que estava na mão. Sentia a garganta apertada, os olhos ardendo. Se levantou, tirou algumas notas amassadas do bolso e deixou na mesa, mais do que o necessário para pagar as cervejas. O velho acenou com a cabeça em agradecimento silencioso. Roberto saiu do boteco e continuou andando pelas ruas de Campinas. O que o velho tinha dito ficou ecoando na cabeça, ressoando em cada pensamento, em cada batida do coração. Ele ainda tinha tempo. Dona Beatriz ainda estava viva, ainda respirava, ainda pensava, ainda sentia. Ainda dava para consertar alguma coisa. Ainda dava para pedir perdão de verdade, olhando nos olhos dela, segurando a mão dela. Ainda dava para não virar aquele velho no boteco, carregando arrependimento pelo resto da vida. Mas ao mesmo tempo tinha Jéssica, tinha os filhos, tinha a vida que tinha construído ali, longe de São Paulo, longe do passado. Se voltasse, se reaproximasse da mãe de verdade, se assumisse a responsabilidade que tinha abandonado, Jéssica ia embora. Tinha certeza absoluta disso. Ela já tinha deixado claro várias vezes. Era ela ou Dona Beatriz. Era a família nova ou a velha. Não tinha espaço para as duas no mesmo mundo. Era uma escolha impossível. Um dilema moral sem solução clara.
E Roberto estava preso no meio, paralisado pela indecisão, esmagado pelo peso de decisões que afetariam vidas inteiras, sem saber para que lado ir, sem conseguir enxergar qual caminho era o certo. Voltou para casa quando já estava escurecendo. As primeiras estrelas começavam a aparecer no céu. As luzes das casas se acendiam uma por uma. Jéssica já estava deitada no colchão no chão, de costas para a porta, mexendo no celular. Ela não virou quando ele entrou. Não falou nada. O silêncio era pesado, carregado de ressentimento e raiva mal digerida. Roberto deitou do outro lado do colchão, o mais longe possível dela. Ficou olhando para o teto rachado, para as manchas de umidade que se espalhavam pelos cantos. Sabia que não conseguiria dormir aquela noite. Sabia que a culpa ia ficar roendo, mordendo, arranhando por dentro até o amanhecer. E estava completamente certo. Conceição estava na cozinha da pensão conversando com Dona Marlene sobre a feira da semana seguinte, quando ouviram um barulho vindo do corredor do segundo andar. Um som abafado, como algo pesado caindo no chão, seguido de um gemido baixo e prolongado. As duas mulheres se entreolharam imediatamente, os olhos arregalados, o instinto dizendo que algo estava errado. Sem trocar palavras, as duas largaram o que estavam fazendo e correram para a escada. Conceição subiu os degraus de 2 em 2, com uma agilidade impressionante para alguém da idade dela. O coração batia, descompassado. Uma sensação ruim apertava o peito. Quando chegou ao segundo andar, viu que a porta do quarto de Dona Beatriz estava entreaberta. Empurrou a porta com força e entrou correndo. A cena que encontrou fez seu sangue gelar. Dona Beatriz estava caída no chão de cerâmica fria, ao lado da cama, numa posição desconfortável e torta. Uma das pernas estava dobrada em ângulo estranho embaixo do corpo. Ela estava consciente, os olhos abertos e assustados, gemendo baixinho enquanto tentava se mexer. Meu Deus, Dona Beatriz! Conceição se ajoelhou ao lado da velha com cuidado, as mãos tremendo levemente enquanto avaliava a situação. Dona Marlene chegou logo atrás, ofegante da corrida, e parou na porta com a mão no peito, tentando recuperar o fôlego. O que aconteceu, Dona Beatriz? A senhora tentou levantar sozinha? Dona Beatriz tentou responder, mas a voz saiu fraca e embargada. Queria ir no banheiro. Não quis incomodar ninguém. Conceição sentiu uma pontada de culpa misturada com preocupação. Sempre dizia para Dona Beatriz chamá-la quando precisasse de alguma coisa, mas a velha era teimosa, orgulhosa demais para aceitar ajuda o tempo todo, e agora tinha caído tentando fazer tudo sozinha. Com muito cuidado, Conceição passou os braços por baixo das axilas de Dona Beatriz e tentou ajudá-la a sentar. A velha soltou um grito agudo de dor que ecoou pelo quarto inteiro. Conceição parou imediatamente. Dói muito? Onde dói? O braço. Meu Deus, o braço. Acho que quebrei. Conceição olhou para o braço esquerdo de Dona Beatriz e viu que estava numa posição anormal, levemente torcido. O pulso já começava a inchar. A pele ao redor estava ficando roxa. Era fratura. Tinha certeza. Dona Marlene, chama o SAMU. Rápido. Dona Marlene desceu correndo as escadas, os passos pesados ecoando pela pensão inteira. Conceição ficou ali no chão, ao lado de Dona Beatriz, segurando a mão direita dela, a boa, fazendo pressão suave para tranquilizar. Fica calma, vai ficar tudo bem. A ambulância já vem, só aguenta mais um pouquinho. Mas Dona Beatriz estava tremendo, não só de dor, mas também de medo. Os olhos estavam úmidos, as lágrimas escorrendo pelos vincos profundos do rosto. Não era apenas a dor física que machucava, era também a percepção clara de que o corpo estava falhando, de que cada dia ficava mais difícil, de que a independência que lutava tanto para manter estava escorregando pelos dedos como areia. Conceição ficou ali, murmurando palavras de conforto, segurando firme a mão trêmula, tentando transmitir alguma força através do toque. Os minutos passaram devagar.
cada segundo parecendo uma eternidade. Dona Beatriz gemia baixinho, os olhos fechados, os lábios se movendo numa oração silenciosa. A ambulância do SAMU chegou 20 minutos depois, que pareceram horas. 2 paramédicos entraram no quarto carregando uma maca e uma mochila de equipamentos. Eram jovens, eficientes, acostumados com situações de emergência. Fizeram uma avaliação rápida, checaram os sinais vitais, imobilizaram o braço com cuidado, usando uma tala improvisada. Vamos levar ela para o hospital. Parece ser fratura no punho. Vai precisar de raio-x e provavelmente gesso. Com movimentos coordenados e cuidadosos, levantaram Dona Beatriz do chão e a colocaram na maca. Ela gemeu durante todo o processo, mordendo os lábios para não gritar. Conceição pegou a bolsa dela, colocou os documentos dentro e seguiu os paramédicos escada abaixo. Vou junto, disse para Dona Marlene, que acenou, compreensiva. A ambulância tinha as luzes piscando, mas não ligaram a sirene. Não era emergência de vida ou morte, apenas uma fratura que precisava de atendimento. Conceição subiu na parte de trás, sentou num banquinho ao lado da maca e segurou a mão de Dona Beatriz durante todo o trajeto até o hospital. O pronto-socorro do hospital público estava completamente lotado, como sempre. Gente sentada no chão, encostada nas paredes. Gente gemendo de dor em macas improvisadas nos corredores. Gente esperando há horas, talvez dias, para ser atendida. O cheiro era uma mistura nauseante de desinfetante, sangue, suor e desespero. Conseguiram uma cadeira de rodas velha para Dona Beatriz. Conceição a empurrou até a recepção, pegou uma senha e se preparou para a longa espera. Encontrou uma cadeira de plástico quebrada num canto e sentou ao lado da velha, segurando sua mão boa o tempo todo, oferecendo a única coisa que podia: presença. As horas se arrastaram. 1, 2, 3. O movimento no pronto-socorro era constante. Ambulâncias chegavam trazendo novos pacientes. Alguns saíam, outros eram internados. Enfermeiras corriam de um lado para o outro, exaustas, fazendo o melhor que podiam com recursos limitados e demanda infinita. Dona Beatriz estava pálida, os lábios sem cor, tremendo mesmo com o calor sufocante do hospital. A dor no braço era constante, latejante, irradiando do pulso até o ombro. Conceição foi até uma máquina de café e comprou um copo de água morna para ela beber. Ajudou a velha a tomar pequenos goles. Depois de quase 4 horas de espera, finalmente chamaram o nome de Dona Beatriz. Uma enfermeira cansada, com olheiras profundas e jaleco manchado, levou as duas para uma sala de exames. O médico que atendeu era jovem, provavelmente residente, com aparência de quem não dormia há dias. Examinou o braço de Dona Beatriz com cuidado, fazendo perguntas sobre como tinha acontecido a queda, há quanto tempo, se ela tinha outras condições de saúde. Depois do exame clínico, pediu raio-x. Mais espera. Mais 1 hora sentada em cadeiras desconfortáveis. Quando finalmente chamaram de novo, levaram Dona Beatriz para a sala de raio-x. Conceição teve que esperar do lado de fora. Ficou encostada na parede do corredor, os olhos fechados, rezando baixinho para que não fosse nada grave demais. O resultado do raio-x confirmou o que já suspeitavam: fratura no punho esquerdo. Não era a pior possível, mas ia precisar de imobilização. O médico explicou que ia colocar gesso. Disse que Dona Beatriz ia ficar com o braço imobilizado por pelo menos 6 semanas, talvez 8, dependendo de como a fratura cicatrizasse. Levaram Dona Beatriz para outra sala, onde prepararam o gesso. Conceição ficou ao lado dela durante todo o procedimento, segurando a mão direita, conversando para distrair da dor. O médico trabalhou rápido e eficiente. Em menos de meia hora, o braço esquerdo de Dona Beatriz estava completamente envolto em gesso branco pesado, estranho.
Quando terminaram, já passava da meia-noite. Tinham chegado ao hospital antes das 7 da noite. Quase 5 horas no inferno do pronto-socorro público. O médico deu uma receita com analgésicos e anti-inflamatórios. Conceição olhou os nomes dos remédios e calculou mentalmente quanto ia custar. Provavelmente mais de R$ 100. Metade do que tinha sobrado do salário depois de pagar todas as contas do mês. Mas não pensou duas vezes. Foi até a farmácia do hospital e comprou todos os remédios da receita, R$ 115. Pagou com o cartão, sabendo que ia ficar no vermelho, mas sem se importar. Dona Beatriz precisava. E isso era tudo que importava. Conseguiram um táxi na porta do hospital. O motorista reclamou de ter que ajudar a colocar a cadeira de rodas no porta-malas, mas acabou fazendo. Conceição deu o endereço da pensão. Mais R$ 35 que voaram da carteira. O dia tinha custado mais de R$ 150. Dinheiro que ela não tinha, que ia fazer falta, que ia apertar o orçamento até doer. Mas quando olhou para Dona Beatriz sentada ao seu lado, no banco de trás do táxi, o braço engessado, descansando desajeitadamente no colo, o rosto cansado, mas aliviado, por finalmente estar voltando para casa, Conceição soube que tinha feito a coisa certa, que faria de novo, se fosse preciso, que faria 1000 vezes se necessário, porque algumas coisas valem mais do que dinheiro. Algumas coisas são simplesmente o que precisa ser feito. Quando chegaram na pensão, Dona Marlene ainda estava acordada esperando notícias. Ajudou a levar Dona Beatriz para o quarto. Juntas, colocaram a velha na cama com cuidado. Arrumaram os travesseiros para que o braço engessado ficasse confortável e elevado, como o médico tinha orientado. Conceição deu o primeiro comprimido para a dor e esperou Dona Beatriz se acomodar antes de ir embora. Mas antes de sair, sentou na beirada da cama e olhou para a velha nos olhos. A senhora não pode mais tentar fazer as coisas sozinha, Dona Beatriz. Tem que me chamar. Não importa a hora. Não importa se acha que está incomodando. Me chama. Promete? Dona Beatriz acenou com a cabeça, fraca demais para discutir. Os olhos já estavam se fechando, o remédio fazendo efeito, o cansaço extremo finalmente cobrando seu preço. Conceição apagou a luz e saiu do quarto. Estava exausta. O corpo doía, as pernas tremiam de cansaço, mas ainda tinha que voltar para o próprio barraco. Ainda tinha que acordar cedo no dia seguinte para trabalhar. A vida não parava porque alguém se machucava. As contas não se pagavam sozinhas. Enquanto caminhava pelas ruas escuras de volta para casa, Conceição pensou em Roberto. Pensou em ligar para ele e contar o que tinha acontecido. Mas já era tarde demais. E, além disso, o que ele ia fazer? Ia mandar mais R$ 50? Ia oferecer palavras vazias de preocupação ao telefone? Não. Se ia ligar para ele, tinha que ser na hora certa. Tinha que ser quando pudesse realmente fazer diferença. Quando as palavras pudessem, talvez, acordar alguma coisa dentro dele que ainda estivesse adormecida. Mas aquela não era a hora. Então, Conceição guardou o telefone e continuou andando, sozinha na noite, carregando o peso de cuidar de alguém que não era sua responsabilidade, mas que tinha se tornado sua missão. Roberto estava no depósito carregando uma pilha de caixas de cerveja quando sentiu o celular vibrar no bolso. Ignorou na primeira vez. Estava ocupado no meio do trabalho e o chefe estava por perto vigiando. Mas o telefone vibrou de novo e de novo. Quem quer que estivesse ligando não ia desistir. Colocou as caixas no chão com cuidado e tirou o celular do bolso. A tela mostrava um número que ele reconheceu imediatamente, mesmo sem ter salvo nos contatos. O coração disparou. Conceição. Ela só ligava quando tinha algo importante, quando tinha notícias sobre a mãe. Olhou ao redor rapidamente.
O chefe estava do outro lado do depósito, distraído, conversando com um fornecedor. Roberto saiu pelos fundos, foi até o banheiro velho dos funcionários e trancou a porta. Atendeu o telefone com as mãos tremendo. Alô? Roberto? É a Conceição? A voz dela estava diferente, cansada, pesada, como se tivesse carregado o mundo nas costas e ainda estivesse carregando. Oi, Conceição? Aconteceu alguma coisa? Sua mãe caiu, Roberto, ontem à noite. Ela tentou ir no banheiro sozinha, perdeu o equilíbrio e caiu no chão do quarto. Quebrou o braço, o pulso esquerdo. Tá com gesso agora. Passou a noite toda no hospital. As palavras atingiram Roberto como socos consecutivos no estômago. Cada frase era um golpe. Ele encostou na parede suja do banheiro e fechou os olhos com força. A respiração ficou difícil. O peito apertou como se estivesse sendo esmagado por um peso invisível. Ela tá bem? Quer dizer, fora o braço? Fisicamente vai ficar bem, o osso vai colar, o gesso vai sair daqui umas semanas. Mas, Roberto, ela não tá bem. Não de verdade. Tá desistindo. Eu vejo nos olhos dela. Ela tá cansada, muito cansada de lutar sozinha. Roberto abriu os olhos e olhou para o próprio reflexo no espelho quebrado em cima da pia. Viu um homem que mal reconhecia. Olhos fundos, rosto marcado pelo cansaço e pela culpa. Alguém que tinha se tornado uma sombra do que prometeu ser. Eu não sei o que fazer, Conceição. Eu mando dinheiro todo mês. Mando o que posso, não tenho mais do que isso. Não é dinheiro que ela precisa, Roberto. É você, sua presença. Saber que o filho não esqueceu dela de verdade, que ainda se importa, que ainda ama. Dinheiro não abraça, dinheiro não segura a mão quando ela está com medo. Dinheiro não olha nos olhos e diz que vai ficar tudo bem. Eu tenho minha família aqui, Conceição. Tenho meus filhos, tenho meu trabalho. Não posso simplesmente largar tudo e voltar. A vida não é assim tão simples. A vida é exatamente assim tão simples quando se trata de fazer a coisa certa. O complicado é a gente que faz, quando inventa desculpa para não fazer o que sabe que deveria. Roberto sentiu as lágrimas queimando nos olhos. A garganta estava apertada demais para falar. Conceição continuou, e agora a voz dela estava diferente. Mais suave, mais compreensiva, mas também mais firme, mais verdadeira. Olha, Roberto, eu não vou ficar aqui te julgando. Não vou dizer que você é monstro ou que é o pior filho do mundo, porque eu sei que a vida é difícil. Sei que as escolhas que a gente tem que fazer às vezes são impossíveis. Sei que você está dividido. Sei que está sofrendo também, mas eu vou te dizer uma coisa e quero que você escute com atenção. Se sua mãe morrer, Roberto, e você não tiver ido ver ela uma última vez, você vai carregar isso pelo resto da vida. Vai doer todos os dias quando você acordar. Vai doer quando você olhar no espelho. Vai doer quando seus filhos crescerem e você perceber que roubou deles a chance de conhecer a avó. Vai te corroer por dentro de um jeito que você nem imagina. Eu sei disso. Eu passei por isso. Como assim? Conceição respirou fundo do outro lado da linha antes de continuar. Minha mãe morreu sozinha num hospital quando eu tinha 23 anos. Eu estava morando longe, em Brasília, trabalhando de doméstica numa casa de família. Quando recebi o telegrama dizendo que ela tinha tido um derrame, não tinha dinheiro para passagem. Fiquei tentando juntar, pedindo emprestado para todo mundo, mas demorei 4 dias para conseguir. Quando finalmente cheguei no hospital, ela já tinha morrido fazia 2 horas. 2 horas, Roberto. Se eu tivesse saído um pouco antes, se tivesse pedido adiantamento para a patroa, se tivesse pegado carona em vez de esperar pelo ônibus, eu teria chegado a tempo, teria segurado a mão dela, teria dito que amava, teria pedido perdão por ter ido embora e deixado ela sozinha. Mas não cheguei. E isso me persegue até hoje, 30 anos depois. Todos os dias eu penso nisso. Todos os dias eu me pergunto como ela se sentiu naqueles últimos momentos, se ficou esperando por mim, se morreu pensando que eu não me importava o suficiente para estar lá.
A voz de Conceição quebrou. Roberto ouviu ela fungar, tentando segurar o choro do outro lado da linha. Ele também estava chorando agora, as lágrimas escorrendo livremente pelo rosto, caindo no chão sujo do banheiro. Não deixa isso acontecer com você, Roberto. Não comete o mesmo erro que eu cometi. Sua mãe ainda está viva. Ainda dá tempo. Ainda dá para você olhar nos olhos dela e dizer tudo o que precisa dizer. Ainda dá para você pedir perdão. Ainda dá para você ser o filho que ela merece, mesmo que seja só por um dia, só por uma hora. Mas não deixa ela morrer achando que você não amou ela o suficiente. E se minha esposa me deixar por causa disso? E se sua mãe morrer por causa de você não ir? O silêncio que se seguiu foi longo e pesado. Roberto podia ouvir o próprio coração batendo nos ouvidos. Podia sentir cada músculo do corpo tenso, prestes a quebrar. Podia sentir toda a estrutura de mentiras e justificativas que tinha construído, começando a desmoronar. Vem ver sua mãe, Roberto. Mesmo que seja só uma vez. Mesmo que seja só para olhar para ela e ter certeza de que fez tudo o que podia. Mas vem, por favor. A ligação caiu. Conceição tinha dito tudo o que precisava dizer. Agora, a decisão estava com Roberto, e ele sabia disso. Ficou parado ali no banheiro por muito tempo. 5 minutos. 10. 15. Perdeu a noção. Apenas ficou olhando para a parede descascada, para os grafites rabiscados ali por funcionários entediados, para as manchas de umidade que se espalhavam pelo teto. Pensou em tudo. Em cada momento, em cada escolha, em cada vez que escolheu o caminho mais fácil em vez do caminho certo. Pensou na mãe, Dona Beatriz, a mulher que tinha trabalhado até destruir o próprio corpo para que ele pudesse ter uma vida melhor, que tinha lavado roupa até os dedos sangrarem e as unhas caírem, que tinha vendido quentinha na porta de fábrica debaixo de sol escaldante e chuva forte, que tinha passado fome para ele comer, que tinha dormido no chão para ele ter colchão, que tinha usado a mesma roupa remendada por anos para poder comprar uniforme escolar para ele, que tinha chorado escondida no banheiro quando não tinha dinheiro para o remédio dela, mas sempre encontrava um jeito de comprar o dele quando ficava doente. E como ele tinha retribuído todo esse amor, todo esse sacrifício, toda essa devoção absoluta e incondicional, abandonando ela, fugindo como um covarde no meio da noite, mandando R$ 50 por mês como se isso fosse suficiente, como se isso apagasse a traição, como se dinheiro pudesse substituir presença, amor, gratidão. Pensou em Jéssica, na mulher que dizia amar, mas que o forçava a escolher entre ela e a mãe, que usava os filhos como arma, que não entendia ou não queria entender que família não era algo que se descartava quando ficava inconveniente, que amor não era condicional, que algumas responsabilidades eram sagradas demais para serem abandonadas. E pensou em si mesmo, no homem que tinha se tornado, covarde, fraco, perdido numa floresta de justificativas e desculpas, um homem que olhava no espelho e não reconhecia mais quem via, que tinha prometido à mãe, quando criança, que quando crescesse ia cuidar dela, ia retribuir tudo o que ela fez, ia fazer ela se sentir a mulher mais amada do mundo, e que tinha quebrado essa promessa da forma mais cruel possível. Precisava mudar, precisava ser melhor, precisava fazer a coisa certa, mesmo que custasse tudo, mesmo que perdesse a esposa, mesmo que perdesse a casa, mesmo que perdesse tudo que tinha construído longe de São Paulo. Porque no final, quando tudo mais desaparecesse, quando todas as coisas materiais se fossem, quando ficasse sozinho, olhando para trás para a própria vida, só ia restar uma pergunta. Ele tinha sido o filho que a mãe merecia? E naquele momento, parado naquele banheiro imundo de um depósito de bebidas em Campinas, Roberto sabia que a resposta era não, mas também sabia que ainda não era tarde demais para mudar essa resposta. Saiu do banheiro, foi até o escritório.
O chefe estava sentado na cadeira velha, fazendo contas numa planilha. Roberto bateu na porta. Preciso sair. É emergência familiar. O chefe olhou para ele. Viu o rosto inchado de tanto chorar. Viu os olhos vermelhos. Viu o desespero. Não fez perguntas. Apenas acenou com a cabeça. Vai e depois a gente conversa. Roberto pegou a mochila velha onde guardava a marmita e a garrafa de água. Não tinha mais nada no depósito que fosse dele. Saiu sem olhar para trás. Pegou o primeiro ônibus que parou no ponto. Não importava a direção. Só precisava sair dali. Precisava se mover. Desceu no terminal rodoviário 40 minutos depois. O lugar estava cheio como sempre. Gente carregando sacolas. Crianças chorando. Anúncios de partida e chegada ecoando pelos alto-falantes. Cheiro de óleo diesel e comida de lanchonete barata. Ficou parado ali no meio da movimentação caótica. Gente correndo de um lado para o outro. Vozes gritando destinos. Ônibus chegando e partindo em sequência infinita. E realmente pensou pela primeira vez em meses. Pensou de verdade, sem medo, sem fugir, sem se esconder atrás de desculpas. Foi até o guichê. A moça atrás do balcão estava entediada, pintando as unhas de vermelho. Olhou para Roberto com indiferença. Uma passagem para São Paulo. Quando sai o próximo? Daqui 1 hora. R$ 65. Roberto olhou para a carteira. Tinha R$ 83 dentro. Tudo que tinha sobrado depois de pagar as contas da semana. Tirou uma nota de 50 e uma de 20 e entregou para a moça. Ela emitiu a passagem e devolveu o troco. R$ 15. Era tudo que tinha agora no mundo inteiro. Pegou a passagem e foi sentar num banco de madeira rachado para esperar. Pegou o celular. Olhou para a tela por um longo tempo antes de finalmente abrir o WhatsApp e escrever uma mensagem para Jéssica. Precisei voltar para São Paulo. Minha mãe caiu e quebrou o braço. Tá no hospital. Tenho que ir ver ela. Volto amanhã. A resposta veio em menos de 1 minuto. Rápida, fria, definitiva. Se você for, não precisa voltar. Pega suas coisas porque não vai ter mais casa aqui. Cansei, Roberto. Cansei de competir com uma velha que nem liga para você de verdade. É eu e as crianças ou ela. Escolhe agora. Roberto leu a mensagem 3 vezes. Cada palavra era uma facada. Cada frase era uma porta se fechando. Digitou várias respostas diferentes. Apagou todas. Tentou explicar. Tentou pedir mais uma chance. Tentou fazer ela entender. Mas no final, escreveu apenas 5 palavras. Tenho que ir. Me desculpa. Enviou. Desligou o celular. Não queria mais mensagens. Não queria mais ameaças. Não queria mais pressão. Já tinha tomado a decisão. E dessa vez, pela primeira vez na vida, não ia voltar atrás. Não ia deixar o medo ganhar. Não ia ser covarde de novo. O ônibus chegou. As portas se abriram com um chiado metálico de ar comprimido. Roberto subiu os degraus, mostrou a passagem para o motorista e procurou um lugar no fundo. Sentou na janela. Colocou a mochila no colo. O motor roncou, as engrenagens se moveram e o ônibus começou a andar, deixando Campinas para trás. Roberto encostou a testa no vidro quente e olhou para a paisagem passando cada vez mais rápido. Prédios, carros, pessoas, vida acontecendo em velocidade máxima enquanto ele finalmente ia na direção certa. Pela primeira vez em muito, muito tempo, Roberto sentiu algo parecido com paz. Não era felicidade, não era alegria, era apenas a certeza tranquila de estar fazendo a coisa certa, de estar sendo o homem que deveria ter sido desde o início. E isso, por enquanto, era suficiente. Eram quase 8 da noite quando Roberto desceu do ônibus em São Paulo. O terminal rodoviário do Tietê estava lotado como sempre. Uma verdadeira colmeia humana em movimento constante. O barulho era ensurdecedor.
Anúncios de chegada e partida ecoavam pelos alto-falantes rachados. Gente carregando malas enormes, vendedores ambulantes oferecendo água, refrigerante, salgados, crianças chorando, adultos gritando. O cheiro era uma mistura nauseante de diesel, suor, comida de lanchonete barata e o peculiar odor de milhares de pessoas diferentes ocupando o mesmo espaço apertado. Roberto atravessou o terminal com passos rápidos, esquivando-se de pessoas, tropeçando em malas, pedindo licença a cada 2 metros. Chegou na rua e parou um táxi amarelo velho que estava na fila. O motorista era um homem de uns 50 anos, barriga grande estufando a camisa, boné do Corinthians na cabeça. Roberto deu o endereço da pensão, onde Conceição tinha dito que Dona Beatriz morava agora. O taxista franziu a testa e olhou pelo retrovisúgio com expressão duvidosa. Zona Leste, hein? Lá pro fundão. Vai dar uns 50, 60 reais, dependendo do trânsito. Roberto tinha 15 reais na carteira. Sentiu o estômago afundar. Não tinha pensado nisso, não tinha planejado direito. Tinha apenas saído correndo, movido por impulso, por culpa, por desespero. E agora estava ali, sem dinheiro suficiente para chegar onde precisava ir. "Quanto você tem?" perguntou o taxista, vendo a expressão de pânico no rosto dele. 15 reais. O taxista bufou e balançou a cabeça. "Não dá nem para metade do caminho, rapaz. Pega o metrô e depois o ônibus. Vai ser mais barato." Roberto desceu do táxi sem discutir. Foi até a estação de metrô. Comprou uma passagem por R$ 4,50. Sobrou R$ 10,50 na carteira. Entrou no vagão lotado do horário de pico. Ficou espremido entre dezenas de pessoas cansadas voltando do trabalho. O metrô balançava e chacoalhava nos trilhos. As luzes piscavam. O cheiro de suor era sufocante. Desceu na estação indicada 40 minutos depois. Subiu as escadas para a rua. Já estava escuro. As luzes dos postes mal funcionavam. Algumas piscavam, outras estavam completamente apagadas. Foi até o ponto de ônibus. Checou no Google Maps do celular qual linha precisava pegar. Esperou mais 20 minutos até o ônibus certo chegar. Subiu, pagou mais R$ 4,50 de passagem. Sobrou R$ 6 na carteira. Foi até o fundo e sentou na janela. O ônibus estava vazio naquele horário. Apenas alguns passageiros dispersos, a maioria trabalhadores braçais, voltando tarde para casa, domésticas que tinham ficado até tarde na casa dos patrões, seguranças começando o turno noturno. Roberto olhou pela janela enquanto o ônibus atravessava ruas cada vez mais precárias. Asfalto cheio de buracos, casas simples amontoadas umas nas outras, barracos de madeira e papelão, crianças brincando na rua mesmo sendo noite, homens bebendo na porta de botecos, mulheres conversando nas calçadas. A periferia de São Paulo em toda a sua realidade crua e sem filtros. Desceu no ponto que o Google Maps indicava, olhou ao redor tentando se orientar. Tudo parecia igual e diferente ao mesmo tempo. Tinha crescido em bairros parecidos com aquele, mas cada periferia tem sua própria identidade, seus próprios códigos, sua própria geografia invisível. Começou a andar seguindo as instruções do celular. Virou à esquerda numa rua sem nome. Depois, à direita, numa viela estreita. Passou por um campo de futebol improvisado, onde adolescentes jogavam bola debaixo de holofotes precários. Passou por uma igreja evangélica, onde um culto acontecia com música alta e palmas ritmadas. Finalmente chegou na rua certa. Caminhou devagar, checando os números das casas, procurando a pensão. Quando a encontrou, parou na calçada e ficou olhando para o prédio velho de 2 andares. As janelas tinham grades pintadas de branco descascado. A pintura das paredes estava suja e manchada, mas parecia limpo no geral. Parecia seguro. Parecia um lugar decente para se viver, considerando as alternativas. Respirou fundo várias vezes, tentando acalmar o coração que batia descompassado.
As mãos tremiam levemente, a boca estava seca. Pela primeira vez desde que saiu de Campinas, o medo voltou com força total. Medo da reação da mãe, medo de não ser perdoado, medo de ter chegado tarde demais, medo de que o dano fosse irreparável. Mas não podia mais voltar atrás. Tinha queimado as pontes, tinha perdido Jéssica, tinha perdido a casa em Campinas, tinha perdido tudo. E a única coisa que restava era tentar recuperar o que tinha jogado fora quando abandonou a mãe. Empurrou o portão de ferro que chiou alto. Entrou no pequeno corredor que levava à entrada principal. A porta estava aberta. Entrou devagar. O corredor interno cheirava a desinfetante de pinho. Uma televisão velha tocava novela em volume alto em algum lugar. Vozes conversavam ao longe. Uma mulher gorda de uns 65 anos estava sentada numa cadeira de plástico perto da entrada, vendo a novela numa TV pequena em cima de uma mesinha. Tinha um prato com restos de comida no colo. Quando viu Roberto entrar, largou o prato de lado e se levantou com certa dificuldade, os joelhos estalando. "Posso ajudar?" A voz era desconfiada. Os olhos estudavam Roberto de cima a baixo, avaliando, tentando decidir se ele era ameaça ou não. "Boa noite. Estou procurando a dona Beatriz. Sou filho dela." Roberto. A expressão da mulher, dona Marlene, mudou instantaneamente. Os olhos se arregalaram. A boca se abriu levemente. Ela deu um passo para trás e cruzou os braços, a postura ficando defensiva. O filho, o que abandonou ela. As palavras eram uma acusação. Roberto abaixou a cabeça, incapaz de encarar o olhar duro da mulher. "Sim, sou eu. Eu sei que não tenho desculpa. Eu sei que fiz a pior coisa que um filho pode fazer, mas preciso ver minha mãe. Por favor." Dona Marlene ficou em silêncio por um longo momento, apenas olhando para ele. Roberto podia sentir o peso do julgamento, podia sentir a reprovação. E sabia que merecia cada grama dela. Finalmente, Dona Marlene suspirou fundo e balançou a cabeça. "Ela está no quarto 17, segundo andar, última porta à esquerda. Mas antes de você subir, precisa saber de uma coisa, e precisa saber bem. Sua mãe é uma mulher forte, mais forte do que muita gente que eu já conheci. Ela aguentou muita coisa na vida. Aguentou pobreza, aguentou fome, aguentou preconceito, aguentou trabalho escravo. Mas você, filho, você quase destruiu ela. Quase acabou com o que restava dela. Conceição conseguiu trazer ela de volta, mas foi difícil, muito difícil. Então, se você está aqui só para se sentir melhor consigo mesmo, só para aliviar sua própria culpa e depois ir embora de novo, melhor nem subir aquela escada. Melhor ir embora agora e deixar ela em paz. Não vou embora. Vim para ficar dessa vez. Vim para cuidar dela. Vim para ser o filho que eu deveria ter sido desde o começo." Dona Marlene estudou o rosto dele por mais alguns segundos. Viu sinceridade ali. Ou talvez viu desespero, não tinha certeza qual dos dois. Mas havia algo diferente, algo que não estava lá antes. Acenou com a cabeça lentamente. "Segundo andar, última porta à esquerda. E que Deus tenha misericórdia de você se estiver mentindo." Roberto agradeceu com um aceno de cabeça e foi até a escada. Subiu os degraus de madeira velha que rangiam a cada passo. O coração batia tão forte que sentia o pulso latejando nas têmporas. As pernas pareciam de chumbo. Cada passo custava um esforço imenso. Chegou no segundo andar. O corredor era estreito, com várias portas de cada lado. A luz era fraca, apenas uma lâmpada amarelada no fim do corredor. Andou devagar até a última porta à esquerda. Ficou parado ali, a mão levantada para bater, mas sem conseguir se mover. O que ia dizer? Como ia começar? Como se pede perdão por algo tão imperdoável? Como se explica o inexplicável? Como se conserta o que foi quebrado de forma tão brutal e definitiva? Não tinha resposta para nenhuma dessas perguntas. Só tinha medo e arrependimento. E a vaga esperança de que talvez, apenas talvez, ainda houvesse uma chance de redenção. Bateu na porta 3 vezes, devagar, suave.
A voz de Conceição veio de dentro, abafada pela madeira. Quem é? Sou eu, Roberto. Silêncio absoluto por alguns segundos que pareceram eternos. Depois, o som de passos se aproximando. A porta se abriu lentamente. Conceição apareceu. Olhou para ele com uma mistura de surpresa e algo que podia ser alívio. Ou talvez gratidão, ou talvez apenas exaustão. Você veio. Você realmente veio. Vim. Desculpa ter demorado tanto. Conceição abriu a porta completamente e se afastou para dar passagem. Roberto entrou devagar, como se estivesse entrando num lugar sagrado que não merecia pisar. O quarto era pequeno e simples, uma cama de solteiro encostada na parede, um guarda-roupa de madeira velha e manchada, uma mesinha com uma toalha de crochê em cima e alguns remédios organizados, uma cadeira de plástico, uma janela pequena com cortina floreada desbotada, e na cama, coberta até a cintura com um lençol fino, apoiada em 2 travesseiros, estava Dona Beatriz. Ela estava acordada, os olhos abertos e fixos na porta, como se já soubesse quem ia entrar. Olhava para Roberto com uma expressão que ele não conseguiu decifrar. Não era raiva, não era alegria, não era tristeza, era algo mais profundo, mais complexo, mais humano. O braço esquerdo estava completamente envolvido em gesso branco, apoiado sobre um travesseiro separado. O rosto estava mais magro do que Roberto lembrava, muito mais magro. Os ossos saltavam, as bochechas estavam fundas, os olhos pareciam maiores, mais vulneráveis. O cabelo branco estava despenteado. A pele, antes morena e firme, agora pendia frouxa sobre os ossos, manchada por idade e sofrimento. Roberto ficou parado perto da porta, incapaz de se mover. As pernas não obedeciam. A voz não saía. Apenas olhava para a mãe, vendo cada detalhe, cada mudança, cada marca que o tempo e o abandono tinham deixado. Oi, mãe. A voz saiu baixa, trêmula, quase inaudível. Dona Beatriz não respondeu imediatamente. Apenas continuou olhando, como se estivesse tentando confirmar que era real, que não era um sonho ou uma alucinação. Roberto deu um passo à frente. As pernas tremiam. Depois, outro passo. E mais outro. Foi até a cama devagar, como se estivesse se aproximando de algo frágil que poderia quebrar ao menor movimento brusco. Quando chegou perto, se ajoelhou ao lado da cama. As lágrimas começaram a cair antes mesmo que ele pudesse falar. Escorriam pelo rosto, quentes e constantes, lavando meses de culpa acumulada. O corpo inteiro tremia. A respiração saía em soluços curtos e descontrolados. Me perdoa, mãe. Por favor, me perdoa por tudo, por ter te abandonado quando você mais precisou de mim, por ter sido covarde, por ter escolhido errado, por ter fugido em vez de ficar, por ter mandado dinheiro em vez de dar presença, por ter esquecido de tudo que você fez por mim, por ter traído sua confiança, por ter quebrado meu juramento de criança de que ia cuidar de você quando crescesse. Eu não tenho desculpa, eu não tenho justificativa, eu só tenho vergonha, muita vergonha, e arrependimento, e dor por ter machucado a pessoa que mais me amou nesse mundo. Me perdoa, mãe, mesmo que eu não mereça, mesmo que seja tarde demais. Me perdoa. A voz quebrou completamente. Roberto abaixou a cabeça até encostar na beirada da cama e chorou. Chorou como criança que tinha sido. Chorou anos de culpa comprimida. Chorou a dor de ter machucado quem mais amava. Chorou por tudo que tinha perdido, por tudo que tinha jogado fora, por tudo que poderia ter sido diferente se ele tivesse sido mais forte, mais corajoso, mais homem. Dona Beatriz olhou para o filho ajoelhado ao lado da cama, chorando desesperadamente, implorando por perdão, e sentiu algo se mover dentro do peito. Algo que tinha estado congelado por meses começou a derreter. A raiva que tinha tentado cultivar não conseguiu se manter. A mágoa que tentou alimentar esvaziou como água entre os dedos. Porque no final, ele era seu filho. Seu bebê que tinha segurado nos braços pela primeira vez há 42 anos.
O menino que tinha ensinado a andar, o adolescente que tinha visto crescer, o homem que tinha criado sozinha, sacrificando tudo, dando tudo, amando incondicionalmente. E amor de mãe não morre. Não importa o que aconteça, não importa quanto doa, não importa quanto tempo passe. Amor de mãe é eterno e imutável e infinito. Levantou a mão direita lentamente, tremendo com o esforço. Cada movimento custava energia que mal tinha. Alcançou a cabeça do filho. Tocou os cabelos dele com dedos fracos, mas carinhosos. Passou os dedos pelos fios como tinha feito 1000 vezes quando ele era criança e tinha pesadelo. E também começou a chorar. As lágrimas escorreram pelos vincos profundos do rosto. Caíram sobre o lençol. Conceição, que estava parada perto da porta testemunhando tudo, também chorou. Limpou as próprias lágrimas com as costas da mão e saiu do quarto em silêncio, fechando a porta devagar, dando privacidade para mãe e filho terem o momento que precisavam ter. Lá dentro, Roberto continuava ajoelhado, segurando agora a mão da mãe com as 2 mãos, apertando com força mas cuidado, como se estivesse segurando a coisa mais preciosa do universo. E Dona Beatriz, com a voz fraca mas firme, disse as palavras que ele precisava ouvir mais do que qualquer outra coisa no mundo. Eu te perdoo, filho. Eu te perdoo. Sempre te perdoei. Nunca parei de te amar nem por um segundo. E naquele momento, naquele quarto pequeno e simples de uma pensão na periferia de São Paulo, aconteceu algo bonito e raro e sagrado. Aconteceu reconciliação verdadeira. Aconteceu cura profunda. Aconteceu o tipo de amor que transcende erros e falhas e fraquezas humanas. Eles ficaram assim por muito tempo. Roberto ajoelhado, Dona Beatriz acariciando seus cabelos, ambos chorando lágrimas de dor e alívio e amor. Não precisavam de palavras. A presença era suficiente, o toque era suficiente, estar ali juntos novamente era suficiente. Quando finalmente conseguiram parar de chorar, Roberto se sentou no chão ao lado da cama, ainda segurando a mão da mãe, e começaram a conversar. Conversaram por horas. Dona Beatriz contou sobre os últimos meses, sobre o abandono, sobre Conceição aparecendo e salvando sua vida, sobre a mudança para a pensão, sobre como tinha aprendido a viver de novo, mesmo depois de tudo, sobre como tinha encontrado uma nova família nos outros moradores, sobre como tinha feito as pazes com a solidão, mas nunca tinha deixado de esperar que o filho voltasse. E Roberto contou sobre a própria luta, sobre Jéssica e o ultimato impossível, sobre os filhos que amava, mas que agora provavelmente não veria mais. Sobre como tinha se perdido completamente no meio do caminho, se tornado alguém que não reconhecia mais. Sobre a culpa que comia por dentro todos os dias. Sobre os pesadelos todas as noites. Sobre como a ligação de Conceição tinha sido o empurrão que precisava para finalmente acordar e fazer a coisa certa. Conversaram sobre memórias antigas, sobre quando Roberto era criança e Dona Beatriz trabalhava em 3 empregos diferentes para pagar as contas. Sobre os domingos em que faziam piquenique no parque com pão com mortadela porque era tudo que podiam pagar. Sobre o dia que ele ganhou uma bicicleta usada de Natal e achou que era o menino mais feliz do mundo. Sobre formatura do ensino médio quando ela chorou de orgulho, vendo o filho receber o diploma que ela nunca teve a chance de receber. E também conversaram sobre o futuro, sobre o que vinha agora. Quando amanheceu, Roberto ainda estava ali. Tinha passado a noite inteira sentado no chão ao lado da cama, conversando, relembrando, reconectando. Conceição voltou cedo trazendo café quente e pão na chapa que tinha comprado na padaria da esquina. Os 3 tomaram café juntos no quartinho pequeno. E depois, quando Conceição foi embora para trabalhar, Roberto anunciou sua decisão para a mãe. Vou ficar, mãe. Vou procurar emprego aqui perto. Vou alugar um quartinho, não importa o quão pequeno seja. Vou cuidar da senhora do jeito certo dessa vez.
todo dia. Não vou mais fugir, não vou mais ser covarde. Vou ser o filho que a senhora sempre mereceu ter. E Jéssica? Perguntou Dona Beatriz, a voz cheia de preocupação genuína, mesmo depois de tudo. Roberto suspirou fundo. Jéssica fez a escolha dela quando me obrigou a escolher. Agora eu estou fazendo a minha escolha. E escolho a senhora. Escolho fazer o certo. Escolho não viver o resto da vida carregando arrependimento. Dona Beatriz apertou a mão do filho. Sentia gratidão e amor, mas também uma pontinha de culpa por ser a razão dele perder a família. Roberto percebeu e balançou a cabeça. Não foi a senhora que me fez perder a Jéssica. Foi eu. Foi minha fraqueza. Foi eu não ter tido coragem de defender a senhora desde o início. E agora vou passar o resto da vida consertando isso, não porque me sinto obrigado, mas porque é onde eu quero estar. É o que eu quero fazer. Nas semanas seguintes, Roberto reconstruiu a vida em São Paulo. Arrumou emprego numa padaria a 5 quarteirões da pensão. O salário era um pouco melhor do que no depósito de Campinas. Suficiente para alugar um quartinho minúsculo 2 ruas abaixo da pensão e ainda sobrar um pouco para ajudar com as despesas de Dona Beatriz. Todo dia antes do trabalho, às 5:30 da manhã, Roberto passava na pensão para ver a mãe. Ajudava ela a tomar banho quando necessário, já que o braço engessado dificultava muito. Preparava café, dava os remédios, conversava por meia hora antes de sair para o trabalho. E todo dia depois do trabalho, às 6 da tarde, voltava, jantava com ela. Assistiam novela juntos na televisão pequena que Dona Marlene emprestava. Conversavam sobre o dia, sobre clientes engraçados na padaria, sobre os outros moradores da pensão, sobre lembranças antigas, sobre sonhos futuros. Aos poucos, a relação entre os dois foi se reconstruindo tijolo por tijolo. As feridas profundas foram cicatrizando devagar, deixando cicatrizes, mas também deixando espaço para novo crescimento. A confiança foi voltando gradualmente, e Dona Beatriz, que tinha estado à beira de desistir completamente, voltou a ter brilho nos olhos. Voltou a sorrir de verdade. Voltou a ter esperança. Voltou a viver com propósito e alegria. Conceição observava tudo com o coração transbordando de satisfação. Tinha feito a coisa certa ao ligar para Roberto naquele dia. Tinha dado para ele a chance de se redimir. E ele tinha aproveitado. Tinha escolhido certo. Tinha se tornado o homem que era capaz de ser. 6 semanas depois da queda, tiraram o gesso do braço de Dona Beatriz. O braço estava fraco, pálido, mais fino do que o outro. A pele estava ressecada e escamosa, mas aos poucos, com fisioterapia e exercícios, ia recuperando os movimentos e a força. Roberto a levava para fazer fisioterapia no posto de saúde 3 vezes por semana. Pegavam o ônibus juntos, caminhavam de mãos dadas até o ponto, conversavam durante todo o trajeto. E aos poucos, essas pequenas rotinas foram construindo uma nova relação, mais madura, mais honesta, mais forte porque tinha sido testada e quebrada e reconstruída. Um dia, 3 meses depois de Roberto ter voltado, enquanto caminhavam de volta da fisioterapia, num dia ensolarado de abril, Dona Beatriz parou no meio da calçada. Olhou para o filho ao lado dela. Olhou para o céu azul acima. Olhou para as árvores balançando com o vento e disse algo que Roberto nunca ia esquecer. Sabe, filho, eu passei muito tempo com raiva, muito tempo sofrendo e me perguntando por que você tinha feito aquilo comigo. Mas agora, olhando para trás, eu vejo que tudo o que aconteceu, toda a dor, todo o abandono, tudo serviu para alguma coisa. Me trouxe até aqui. Me trouxe até você de novo, mas de um jeito diferente, mais verdadeiro. Me trouxe Conceição e Dona Marlene e todos os amigos novos que fiz. Me ensinou que eu sou mais forte do que pensava. Me mostrou que a vida sempre pode recomeçar, não importa a idade. E no final, valeu a pena. Cada lágrima, cada noite sozinha, cada momento de desespero.
E tudo valeu a pena, porque me trouxe até esse momento aqui, caminhando com você, sentindo o sol na pele, sabendo que sou amada de verdade. Roberto abraçou a mãe ali mesmo, no meio da rua movimentada, sem se importar com as pessoas passando, com os carros buzinando, com o mundo acontecendo ao redor. Abraçou forte, com medo de soltar, com medo de perder de novo o que tinha quase destruído. Eu te amo, mãe, mais do que qualquer coisa nesse mundo, e vou passar o resto da minha vida provando isso. Eu também te amo, filho, sempre amei, nunca parei. E seguiram caminhando, mãe e filho, juntos, finalmente, verdadeiramente juntos. A vida não tinha ficado perfeita. Roberto ainda sentia falta dos filhos. Ainda doía não vê-los crescer. Jéssica tinha se mudado para outro estado com eles e dificultava ao máximo qualquer tentativa de contato. O salário da padaria era baixo. O quartinho que alugava era minúsculo e caía aos pedaços. Dona Beatriz ainda tinha dias ruins, onde a dor era forte demais. Ainda tinha limitações físicas que frustravam, mas agora tinha também amor. Tinha presença verdadeira, tinha propósito de vida, tinha a paz que vem de fazer a coisa certa, mesmo quando a coisa certa é difícil. Tinha a satisfação de olhar no espelho e reconhecer o homem que via refletido. E no final das contas, descobriram juntos que era isso que realmente importava. Não era ter uma vida perfeita, era ter uma vida com significado, com amor verdadeiro, com dignidade, com respeito mútuo, com presença. Era estar ao lado de quem a gente ama nos momentos que importam. Era segurar a mão quando a pessoa precisa. Era estar presente, simplesmente presente. E Roberto finalmente tinha aprendido essa lição, da forma mais difícil possível, mas tinha aprendido. E agora vivia cada dia tentando honrar esse aprendizado, tentando ser melhor, tentando amar melhor, tentando estar presente de verdade. E Dona Beatriz, que tinha sobrevivido ao abandono e voltado da beira do abismo, agora vivia seus dias finais sabendo que era amada, sabendo que seu filho tinha voltado, sabendo que não ia morrer sozinha, sabendo que todo o sofrimento tinha valido a pena, porque no final o amor tinha vencido. Essa história mexeu com você? Então não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal para não perder nenhuma das nossas histórias. E aqui nos comentários conta para a gente, de qual cidade você está assistindo e o que você achou dessa jornada de Roberto e Dona Beatriz. Você já passou por algo parecido? Conhece alguém que abandonou os pais e depois se arrependeu? Ou conhece alguém que cuida dos pais idosos com amor e dedicação? Compartilhe a sua história aqui embaixo. Sua participação é muito importante para nós e pode inspirar outras pessoas que estão passando por situações difíceis. Um abraço forte e até a próxima história.